Neste vídeo, vamos apresentar uma definição que associa NP com as máquinas de Turing não determinística. O livro do Simpson, no Teorema 7.20, ele prova que uma linguagem está em NP se somente se aquela linguagem for decidida por alguma máquina de Turing de tempo polinomial, porém não determinística. Então, apresenta-se na definição 7.21 n-time em função de t de n, que é o conjunto de todas as linguagens L, onde L é decidida por uma máquina de Turing não determinística de complexidade de tempo ou de t de n. Por exemplo, suponha que t de n seja n ao quadrado. Então, n-time n ao quadrado é o conjunto de todas as linguagens que são decididas por uma máquina de Turing não determinística com complexidade de tempo O n ao quadrado. E então, o corolário 7.22 define NP, que é definido como a união, variando em k, de n-time e nk. Então, com isso, observe que n-time é justamente um polinômio. Então, é o conjunto de todas as linguagens que são decididas por uma máquina de Turing não determinística de tempo polinomial. Então, vamos começar a mostrar que alguns problemas estão em NP. E o problema é o problema do clique. O clique em um grafo G não direcionado é um subgrafo completo de G. Então, aqui, vamos observar esse grafo na parte inferior. Então, aqui nós podemos ver nessas arestas em negrito que justamente esse subgrafo é um clique, pois ele é completo. Veja, cada nó desse subgrafo está conectado com os outros n-1 nós. Então, esse clique possui 5 nós. Então, cada nó dessa clique possui uma aresta para os outros 4 nós. Um clique de tamanho k é um clique que contém k nós. E qual é a linguagem clique? A linguagem clique é definida por toda palavra que representa a instância grafo parâmetro k e tal que G é um grafo não direcionado que possui uma clique de tamanho k. Então aqui podemos dizer que esse grafo ele possui uma clique de tamanho 5. Então esse grafo, vírgula 5, ele pertence a essa linguagem. Na verdade, a palavra associada com esse problema de decisão pertence a essa linguagem. Então, como mostrar que este problema está em NP? Veja, nós temos duas definições. Uma utilizando a ideia de verificador em tempo polinomial e a outra utilizando o conceito de máquina de Turing não determinística de tempo polinomial. Vamos entender um verificador primeiro. Então, o verificador ele vai receber a instância, a palavra e o certificado. Então, o que ele vai fazer é, no passo 1, verificar se C, que é o certificado, é de fato um subgrafo com k nós em G. No passo 2, nós vamos testar se G contém todas as arestas conectando os nós nesse certificado, ou seja, verificando que de fato é um clique. Se nós passarmos em ambos os testes, nós vamos aceitar, caso contrário, rejeitamos. Deixo para você o exercício de se convencer que esse procedimento ele é de fato polinomial. E vamos então ver a definição alternativa, apresentando então uma máquina de Turing não determinística de tempo polinomial para o problema. Então, com a entrada G, K, onde G é um grafo, nós vamos de forma não determinística selecionar um subconjunto C de k nós do grafo G. Então, vamos testar se o grafo G ele contém todas as arestas conectando os nós em C. Ou seja, se aquele conjunto de nós que nós selecionamos no passo 1, ele é um subgrafo completo. Se a resposta for sim, aceitamos. Caso contrário, nós rejeitamos. Veja que a grande sacada é o passo 1. Não deterministicamente selecionar um subconjunto C de k nós. Bem, dando continuidade, vamos mostrar um outro problema que está em NP, o problema subset sum. Nós vamos verificar que, dado uma coleção de k números, x1, x2, até xk, e um número alvo,
nós queremos determinar se aquela coleção daqueles K números contém uma subcoleção cuja soma vai somar T. Então, por exemplo, dado esse exemplo, que contém esse conjunto de números 4, 11, 16, 21, 27, aqui nós temos o parâmetro que é o número t, que nós desejamos encontrar se há um subconjunto desses elementos cuja soma seja igual a 25. Então aqui nós mostramos que sim, pois 4 e 21, ou seja, o subconjunto que contém os elementos 4 e 21, a soma é igual a 25. Então, definindo formalmente essa linguagem de problema de decisão, subset sum é o conjunto de todas as palavras que codificam uma instância do problema de decisão, conjunto S, coleção de elementos S e o alvo T, tal que S é um conjunto de x1, x2 até xk elementos e há um subconjunto de L elementos e o somatório daqueles elementos desse conjunto vai ser igual ao alvo T. Então, como mostramos que subset sum está em NP? Então, vamos apresentar um verificador de tempo polinomial. Então, com uma instância, uma palavra que representa uma instância do problema de decisão e um certificado, nós vamos, no primeiro passo, testar, verificar se C, de fato, é uma coleção de números que a soma é igual a T e testar se S, que é o conjunto original, contém todos os números que estão em C. E se nós passarmos então ambos os testes, aceitamos, caso contrário, rejeitamos. E o que seria então uma máquina de Turing não determinística para esse problema? Então, com a entrada, que é a palavra que representa a instância do problema, nós vamos de forma não determinística selecionar um subconjunto C de números de S. E no passo 2, nós vamos verificar se C é uma coleção de números que vai somar T de tatu. Ou seja, a soma dos elementos daquela coleção é igual a T. Se nós passarmos em ambos os testes, nós vamos aceitar. Caso contrário, nós vamos rejeitar. Então, com isso, nós mostramos que o problema do subset sum está em NP. Bem, então, no próximo vídeo nós vamos discutir a relação de P versus NP. Muito obrigado.